Ouvindo sem ouvidos, uma jornada pela voz invisível de Deus. Você já teve aquela sensação estranha, como se o mundo lá fora estivesse calado, mas algo dentro de você estivesse gritando por respostas? Não era barulho, nem pensamento, era outra coisa. Algo que você não conseguia explicar, mas também não conseguia ignorar. E se eu te dissesse que essa outra coisa é Deus tentando falar com você, não com palavras, mas com presença? Talvez você esteja cansado de procurar sinais em todo lugar e mesmo assim se sentir perdido. Talvez esteja vivendo decisões silenciosas, onde ninguém vê, mas você sente que precisa de uma direção urgente. Então, antes de pular esse vídeo ou deixar o celular de lado, respira por um instante. Porque hoje eu quero te guiar por um caminho que não se vê com os olhos, nem se ouve com os ouvidos. Mas que, se você permitir, pode mudar tudo de dentro para fora. Você já reparou como a gente aprendeu a escutar tudo, menos a nossa própria alma? A vida ensina a correr, a obedecer, a falar, mas quase nunca a silenciar. E por isso, a gente cresce acreditando que ouvir Deus é como esperar uma voz do céu, uma frase clara, audível, com começo, meio e fim. Mas Deus nem sempre fala assim. Na maioria das vezes, Ele sussurra. E não é com palavras, é com sensações, sinais, intuições, vibrações. É aquele momento em que você está em silêncio, e de repente sente uma certeza inexplicável. Ou aquele dia que parecia comum, mas algo, uma música, uma frase, um cheiro, te atravessa como um recado que ninguém mais percebeu, só você. Ouvir sem ouvidos é essa escuta que não passa pelo tímpano, mas passa pela alma. É sentir Deus dentro da pausa. É entender que o divino nem sempre vem com explicação, mas vem com presença. E se você prestar atenção, já deve ter sentido isso várias vezes. Na dúvida que te paralisou antes de um erro. Na paz que veio do nada, quando você pensava que ia desabar. Na lágrima que caiu, não porque doía, mas porque você sabia, sem saber como. A escuta espiritual não exige religião, dogma ou ritual. Ela exige presença. E presença exige coragem de estar no agora, de acolher o que se sente, de confiar em algo que não se vê, mas se reconhece, como quem reencontra uma voz que sempre esteve ali, só estava esquecida. Por que não conseguimos ouvir? Sabe por que é tão difícil ouvir a voz de Deus? Porque o mundo nos ensinou a ouvir tudo, menos o que realmente importa. A gente ouve o que esperam da gente. Ouvimos as vozes do medo, da culpa, da comparação. E, sem perceber, deixamos essas vozes falarem mais alto do que o que vem da alma. Elas criam um ruído interno tão alto, que abafam qualquer sussurro do divino. É como tentar escutar um violino no meio de um aeroporto lotado. A música está lá, tocando, mas a gente está ocupado demais tentando sobreviver ao barulho. E eu sei. Tem dias em que o silêncio parece perigoso, porque é nele que as dores vêm. Mas é justamente aí que Deus começa a falar, quando a gente para de fugir e começa a sentir. Talvez você esteja se perguntando: como saber se é Deus, ou só minha cabeça? Eu entendo essa dúvida. Mas aqui vai algo para guardar com carinho. A voz do ego costuma trazer urgência, medo ou confusão. A voz de Deus traz paz, mesmo quando a mensagem é firme. Ela não grita, ela guia. Não te empurra, te convida. E mesmo quando desafia, ela não fere, ela desperta. Então, se tudo está barulhento demais, talvez não seja porque Deus parou de falar. Talvez seja só um convite para você desacelerar e voltar a escutar. A voz de Deus raramente vem do jeito que a gente espera. Ela não costuma usar palavras. Ela usa significados. Deus fala quando a gente sente uma presença sem corpo. Um silêncio que não pesa, acalma. Uma certeza que não se explica, mas se reconhece. É quando você entra em um lugar, e do nada, sente que foi tocado por algo que não estava ali fora, mas estava dentro de você o tempo todo. E essa voz, ela é tão sutil que exige um outro tipo de escuta. Uma escuta que não depende do ouvido, mas do espírito. Ela pode se manifestar no instante exato em que você está prestes a desistir. E algo te segura, te acalma,
te lembra que ainda não acabou. Ou naquele momento aparentemente banal, como uma caminhada em silêncio, em que você sente uma paz que não vinha há dias. Deus pode te falar através de um desconhecido que diz algo que te atravessa. Pode usar uma música, um gesto, um número que se repete, um animal que aparece. Às vezes ele até se esconde nas entrelinhas de um sofrimento, para que você olhe para dentro e descubra a parte de você que ele quer curar. E sabe o que mais? A presença dele não se impõe. Ela se oferece. Você não precisa ser santo para ouvi-lo. Precisa estar disponível. Porque Deus não fala com quem tem todas as respostas. Ele fala com quem tem coragem de perguntar. Com quem está cansado de fingir força, e começa, finalmente, a se entregar. A voz de Deus é como uma bússola dentro do peito. Você pode ignorá-la, mas ela nunca te abandona. Ela espera, com paciência divina, até o dia em que você silencia o mundo lá fora, e finalmente ouve. Como desenvolver essa escuta? Desenvolver a escuta da voz invisível de Deus não é sobre esforço, é sobre presença. Não é sobre falar mais com Ele, é sobre aprender a escutar quando Ele fala com você. E para isso, existe um primeiro passo que quase ninguém valoriza: ficar em silêncio. Mas não é o silêncio da ausência. É o silêncio da escuta. Aquele momento em que você desliga o mundo, abaixa o volume da ansiedade e apenas sente. Sente o que está dentro de você, mesmo que venha confuso, mesmo que doa no começo. Você pode começar com 5 minutos por dia. Sem distrações, sem metas espirituais, sem querer sentir algo especial. Apenas se sentar, respirar e perguntar, com humildade: estou aqui, o que o Senhor quer me mostrar hoje? E então, confiar. A escuta espiritual também se cultiva com atenção plena. Sabe quando você começa a reparar nos pequenos sinais do dia? No que se repete, no que incomoda, no que te emociona? Deus costuma usar essas pequenas brechas, porque é nelas que você está mais vulnerável, mais aberto. E tem mais. Escreva. Registrar o que você sente, sonha, percebe, intui, cria um canal entre a sua mente e a sua alma. Muitas vezes, a voz de Deus está ali, no que você escreveu sem perceber. No que parecia só um pensamento solto, mas que, lido depois, parece uma resposta. Por fim, pratique a escuta com o coração. Antes de qualquer escolha, pergunte-se: isso me traz leveza ou me sufoca? Isso vem do amor ou do medo? A voz de Deus quase sempre se alinha com a paz, mesmo quando exige coragem. Ela nunca te pede para fugir de si mesmo, mas sim, para voltar para casa, para dentro. E quanto mais você escuta com entrega, mais essa voz vai crescendo dentro de você, até que um dia, ela não vai mais parecer externa. Vai parecer sua. Porque na verdade, sempre foi. O que muda na vida quando aprendemos a ouvir essa voz? Quando você aprende a ouvir a voz invisível de Deus, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não é que os problemas desaparecem, é que você para de enfrentá-los sozinho. A ansiedade perde força. A pressa perde o sentido. Você começa a confiar mais no tempo das coisas, mesmo quando não entende o caminho. Porque lá no fundo, você sente: tem uma inteligência maior guiando cada passo. Você não reage com tanto desespero. Você observa. Você respira. E até mesmo nas dores, você encontra sentido. Não porque elas não doem mais, mas porque agora você sabe que elas estão moldando algo maior. Você passa a tomar decisões mais alinhadas, mesmo sem todas as respostas. Porque sente que está sendo conduzido, como se tivesse um mapa invisível dentro do peito. E sabe o que é mais bonito? Você começa a ouvir Deus também nas outras pessoas. Na criança que sorri para você na rua. Na pessoa que te perdoa sem você esperar. No abraço que cura sem dizer nada. A vida deixa de ser só luta, e passa a ser caminho. Você acorda com mais presença. Anda com mais sentido. Ama com mais entrega. Porque quando a voz dele te alcança, você não vive mais no automático. Você vive em sintonia. E essa sintonia transforma tudo.
Ela não te isenta da dor, mas te livra do vazio. Ela não te promete controle, mas te oferece paz. Conclusão. Talvez você não ouça uma voz audível chamando seu nome. Talvez nunca veja um sinal escrito no céu. Mas se você chegou até aqui, algo em você já está ouvindo. Talvez não com os ouvidos, mas com a alma. A voz de Deus não precisa de volume. Ela precisa de espaço. E esse espaço nasce quando você escolhe confiar mais, lutar menos, silenciar dentro. É aí que ela se revela. Não é sobre religião. Não é sobre perfeição. É sobre intimidade. É sobre lembrar que existe algo maior te amando agora, exatamente como você está. Então, da próxima vez que tudo parecer confuso, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que Deus está tentando me mostrar aqui? E depois, escute. Talvez a resposta venha. Talvez não. Mas o simples fato de você escutar já é um milagre. Agora respira fundo. Fecha os olhos por um instante. E apenas diga, em silêncio: estou ouvindo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se, em algum momento, você sentiu que eu falei algo que o seu coração já sabia, então considere curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Erva. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos com alma. E talvez, essa mensagem também possa encontrar outras pessoas que estão em silêncio, esperando ouvir exatamente isso. E se você sentir no coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa voz que não vem do som, mas vem do amor.